Mas vamos lá. Uma coisa que a gente tem que entender sempre é que blockchains, né, as redes de computadores que formam o mundo cripto, elas são máquinas sociais, né? O que eu quero dizer com isso? Que elas dependem de uma execução técnica, mas elas também dependem de incentivos sociais, né, quase que culturais, grande parte das vezes. Então, não adianta a gente achar que está escrito no código do Bitcoin que ele vai sempre ser seguro, né? Que matematicamente ele vai sempre ser seguro. É sempre uma questão econômica, né? Que junta tanto a parte técnica, matemática, quanto uma parte mais social ali de incentivos que estão envolvidos. E esse problema, ele está muito relacionado com alguns incentivos sociais que podem acontecer no futuro, que seria a falta de receita para poder pagar pela segurança do Bitcoin, né? E aí, para poder entender essa rede aqui, né, dessas máquinas sociais, digamos assim, a gente precisa primeiro começar do primeiro ponto dessa rede, que é quem? O minerador, né? Então a gente tem um minerador e a interação entre os mineradores vai dar para a gente essa rede completa. Então a gente tem que voltar lá no minerador para poder conseguir entender como que esse problema pode acontecer no futuro, né? Mas vamos lá. O que é o minerador? O minerador, basicamente, vai ser o cara que sustenta a segurança da rede no final das contas, né? O papel do minerador de Bitcoin é validar as transações, né? E aí, além de validar as transações, que é uma coisa que você poderia fazer em um full node em casa, por exemplo, né? Que validar as transações é basicamente você ver se o endereço que está querendo enviar uma transação, ele de fato tem a chave privada que permite a ele aquela autorização de enviar aqueles Bitcoins, se ele tem o saldo para poder enviar aqueles Bitcoins, né? Então, validar é um trabalho um pouquinho mais simples. Além de validar que aquela transação ela é correta, está seguindo as regras do jogo, digamos assim, ele vai minerar, ou seja, ele vai inserir aquela transação dentro de um bloco e depois ele vai lutar junto com, né, contra outros mineradores pelo direito de colocar aquele bloco na cadeia de blocos da rede, né? Então, é um duplo trabalho o do minerador. Ele valida, igual as pessoas que têm o full node, adiciona aquela transação em um bloco, e aí o ato de minerar é adicionar o bloco na cadeia da rede, né? Só que o minerador, ele é como se fosse uma empresa, né, no final das contas. Os mineradores não são pessoas hoje em dia que estão rodando os computadores na casa delas, né, que estão minerando Bitcoin na casa delas. Eles são grandes empresas só focadas em mineração, porque atualmente esse é um mercado que ficou muito mais competitivo. E como toda empresa, ele tem seus custos e também tem as suas receitas, né? E quais que são os principais custos deles? São, primeiro, com equipamento, né? Então, são as chamadas ASICs, né? Que são essas máquinas de mineração especializadas e que, como eu disse, elas criaram uma certa barreira de entrada ao longo do tempo, né? Então, é um CAPEX, é um capital imobilizado inicial ali muito grande para poder começar uma operação de mineração. E além desse custo com o equipamento, ele também vai ter o custo com energia elétrica, né? Que vai alimentar esse equipamento, e esses equipamentos vão fazer esse trabalho de disputa pelo direito que o minerador quer de inserir um bloco na rede, né? A partir do momento que o minerador ele insere um bloco na rede, ele ganha a recompensa da mineração, né? Então os mineradores eles estão sempre lutando entre si para poder minerar esse bloco que ele tende a ser gerado em média a cada 10 minutos ali na rede, né? Então, a cada 10 minutos, um deles vai ser premiado. Então, estatisticamente, se você tem 20% das máquinas rodando ali, ou 20% do poder computacional, você tende a receber 20% desses blocos que são minerados a cada 10 minutos, né? Sim. Digamos assim. E aí, a gente, né, tem aqui como segundo custo, então, esse custo com energia, né? E aí é interessante a gente notar que atualmente o custo mais importante é esse custo com energia elétrica. Isso que vocês estão vendo aqui, né, é o nível de evolução das máquinas de acordo com os anos que foram se passando no mercado de cripto, né? A gente foi da mineração por CPUs para mineração com GPUs, né, aquelas placas lá que os gamers usam, para mineração com esse FPGA, né, que é um outro tipo de máquina, e depois para mineração com a ASIC, que são as máquinas que a gente utiliza hoje. E aí, aquela seta verdinha ali, ela está mostrando, com o passar dos anos, o nível de evolução dessas máquinas. Percebam que de 2009 até 2013 foi uma evolução de 700 vezes no potencial das máquinas. Depois de 2014 para 2016, 13 vezes. Depois ali de 17 para 21, 5 vezes, né? Então,
aos poucos, a velocidade de evolução dessas máquinas foi diminuindo, e como ela diminuiu, os mineradores hoje eles têm um custo menor de substituir as máquinas antigas pelas novas. Lá do começo do mercado, existia até uma questão de mineradores que, assim, como as fabricantes de máquinas ainda eram muito amadoras, às vezes o cara pedia uma máquina, até aquela máquina chegar, ser importada e tudo mais, dava tantos meses de atraso que quando ela chegava e o cara ligava na tomada, ela já estava ultrapassada, né? E tinha gente que usava isso para criticar o mercado que estava em amadurecimento. Hoje em dia, isso já não acontece mais nesse ritmo tão rápido, então o custo mais importante é o com energia elétrica, né? Aqui eu peguei 2 trechos, né, de 2 relatórios diferentes. Um é da Hash Rate Index, né, que eles têm ela é uma casa de análise só focada em Bitcoin, que eles falam o seguinte, olha, a arte de mineração de Bitcoin mudou drasticamente desde o seu começo humilde, né, as pessoas minerando ali nas suas casas. Durante os primeiros anos, era tudo sobre a otimização de hardware. A maioria dos mineradores não prestava muito atenção nas suas taxas de eletricidade, né? Isso nem importava tanto quanto ele pagava na conta de luz. Agora, a mineração de Bitcoin gradualmente se transformou numa arbitragem de energia, com a indústria chegando no seu estágio final, né? O que seria uma era da energia. E aí aqui um segundo relatório, esse aqui é até um pouco mais antigo, mas é interessante, é porque o princípio se mantém, né? Foi justamente nessa época de transição, se eu não me engano, esse é um estudo ali de 2015 ou 2016, feito por pesquisadores do MIT, que eles falam, olha, a mineração de Bitcoin pode ser modelada como uma conversão de eletricidade em calor. O custo da mineração depende da eficiência energética, o preço da eletricidade, o custo para exaustão do calor e custos irrecuperáveis, como a nova infraestrutura e a mão de obra, né? Então, se você elimina a infraestrutura e mão de obra, sobra só a eletricidade. Também deu para pontuar que realmente a gente foi vendo que foi afunilando esse mercado, né? Hoje é bem mais complicado para um iniciante falar assim, vou querer minerar Bitcoin aqui em casa. Porque mercado para ele profissional brigar hoje em com dia. esse cara, né? Exato, exato. É um mercado para profissional e até para eles é um mercado apertado, né? As margens elas variam muito, né? Uma coisa que eu vou mostrar aqui, né, nessa apresentação também, o que exatamente afeta, né, essa recompensa do minerador diante de vários fatores. Até para eles é um mercado apertado, é um mercado meio ingrato, né? Porque você pega essas ASICs, né, que elas são máquinas extremamente especializadas, só servem para isso, faz um investimento enorme inicial, né, um capex muito grande, e depois, cara, se não tá dando mais lucros, a única opção que você tem é desligar da tomada e rezar, cara, para uma hora você voltar a ser rentável. Porque se os outros mineradores avançarem e tudo mais, você perdeu aquele investimento, né? E às vezes é até pior, porque às vezes para o cara ele conseguir uma energia elétrica mais barata, ele faz um contrato de comprar energia direto da fonte ou direto da grade elétrica durante um ano, por exemplo. Então ele tem um contrato, tem que cancelar, tem uma multa, é uma desgraça, entendeu? Então, até para os caras que são grandes, é um mercado meio ingrato, de certa maneira, né, em algum sentido. Então imagina para o cara que está querendo minerar em casa, né? Imagina o bear market também, né, que o cara tá despejando um Bitcoin barato, no caso, né? Exato, exato. Ele é obrigado a despejar, porque senão não consegue bancar os custos ali, né? Pois é. E muitos desses caras, eles foram até, de certa maneira, irresponsáveis, né? Então, assim, eram caras meio amadores, veio um bull market monstruoso ali em 21, né, pro finalzinho de 20, pro comecinho de 22 ali, né? E, cara, muitos desses caras, eles não tinham um bom planejamento financeiro, né? Tem até algumas matérias que elas mostram como que os rendimentos do pessoal das empresas de mineração era muito maior do que os rendimentos de outras empresas de TI, por exemplo, né? Então, os caras, eles realmente não tinham muito esse planejamento bem feito, né? Digamos assim. Mas vamos lá. Então, o que define a receita desses mineradores, né? Primeiro, a criação de bitcoins, né? Vai ser uma coisa que vai definir a receita deles. E de como que funciona nessa criação de novos bitcoins, essa impressão de moeda, digamos assim. O que vai fazer essa receita que vem da criação de novos bitcoins aumentar? Primeiro, o preço do Bitcoin no mercado, porque a rede do Bitcoin, ela não sabe contar em dólares, né? Ela só sabe contar em Bitcoin. Então, ela começou lá com uma recompensa de 50 Bitcoins, foi cortando a cada halving, hoje é 6,25 Bitcoins, e se o preço do Bitcoin tá alto ou tá baixo, a rede só conta em Bitcoins, não conta em dólares, né? Então, se a quantidade de dólares para você comprar um Bitcoin aumenta, naturalmente essa receita daqui vai aumentar.
E o que diminui essa receita da criação de novos bitcoins? O halving do Bitcoin, né? Então, o halving do Bitcoin é essa regra que mostra que a cada 4 anos, né, nesses blocos que são criados em média a cada 10 minutos, a gente vai ver um corte da recompensa que é dada nesses blocos para os mineradores, né? Então aqui são 2 linhas. Em preto, a gente vê a quantidade total de bitcoins que é prevista para existir, né? Ali vai de 2009 até 2040, mas meio que chega num platô, né? Então passando daquele ponto ali é uma quantidade bem pouco significativa. E na linha amarela a gente vê o decaimento da receita, né? Sendo que o primeiro halving ele foi um pouquinho atípico ali em termos de tempo, porque você tinha um nível de reajuste na dificuldade muito grande, né? Então acabou que ele ficou não tão bem ajustado assim. Mas basicamente a gente começa a ter um momento ali em que a cada 4 anos você tem essa recompensa sendo cortada pela metade, né? Então eram 50 bitcoins por bloco, depois passam a ser 25, depois passam a ser 12,5 bitcoins por bloco, e atualmente a gente tem a geração de 6,25 bitcoins por bloco, né? Então, nesse panorama geral ali do que vai acontecendo. Então, qual que é a ideia aqui? Esse halving do Bitcoin vai diminuir essa fonte de receita dos mineradores. O preço do Bitcoin tem que subir muito para poder compensar essa queda que o halving está causando, para essa fonte de receita se manter pelo menos estável, né, digamos assim. Então esse preço do Bitcoin deveria pelo menos dobrar a cada halving para essa linha de receita permanecer igual. E a segunda linha de receita... Até o momento vem acontecendo, né? Pelo menos até o momento vem acontecendo. Até mais do que dobrar. O problema, então, é lá na frente, né? Quando o market cap tiver gigantesco, vai ser difícil dobrar, né? Sim. Hoje já não tem mais como acontecer aquelas valorizações que o Bitcoin passou nos primeiros halvings, né? Aquelas valorizações de milhares de vezes, né? Hoje isso já não é mais possível, digamos assim. Porém, a gente pode ver, eventualmente, isso causando problemas para a rede até antes, né? E aí depende até de como a gente vai definir esses problemas, né? Às vezes o Bitcoin ele pode chegar num tamanho reduzido e as pessoas falam, cara, ok, isso não é um problema para mim, eu prefiro o Bitcoin dessa maneira, com essa estrutura mais antiga, que passou por teste de estresse e tudo mais, mas que em compensação a gente vai ter que manter essa estrutura sem grandes alterações, né? E pode não ser mais a maior cripto do mercado e tudo mais. Então, às vezes depende também de como a gente vai definir o que é problema ou não. Mas se a gente for mais drástico assim, falar, cara, para mim o Bitcoin tem que ser a maior cripto. Então, eventualmente, isso aqui pode gerar problemas até antes, né, dessa recompensa se esgotar. Sim. E a segunda fonte de geração de receita dos mineradores são as taxas de transação da rede, né? Sim. E aí, o que faz essa fonte de receita aumentar ou diminuir? E, cara, isso daqui é uma coisa importantíssima que poucas pessoas entendem. O que faz a receita das taxas dos mineradores crescer ou diminuir é a demanda por espaço de bloco, né? Toda transação, ela ocupa um espaço de bloco do Bitcoin, e os blocos do Bitcoin, eles têm um tamanho máximo. Então, se tem muita gente querendo ocupar esse espaço de bloco, muita gente querendo fazer transações, essas taxas, elas aumentam, né? É um livre mercado. Agora, se tem pouca gente querendo ocupar esse espaço de bloco, essas taxas tendem a diminuir. Por que isso aqui é muito importante? Porque o preço do Bitcoin não afeta a receita que vem das taxas de transação. Muita gente fala assim, cara, quando todos os halvings acabarem, o preço do Bitcoin vai estar tão grande que os mineradores vão se sustentar apenas pelas taxas da rede. Gente, as taxas da rede não têm nada a ver com o preço do Bitcoin. São duas coisas diferentes. Para você ter mais taxa, você precisa ter mais demanda pelo espaço do bloco. Se o Bitcoin estiver valendo muito como uma reserva de valor, mas todo mundo quer deixar o Bitcoin em holding, ninguém quer fazer transação e a demanda por transação está baixa, você vai ter poucas taxas de transação acontecendo na rede, né? Sendo pagas para os mineradores. E é interessante porque esse assunto foi levantado bastante recentemente, né? Sim, né? Quando a gente viu essa explosão dos ordinals, né? Eu vou até puxar aqui, porque eu vou mostrar para você essas duas fontes de receita, como que elas se comportaram historicamente. Mas aí depois dá até para eu puxar aqui um pouco para a gente falar da questão dos ordinals, né? E como que eles alteraram um pouco, né? Essa apresentação aqui ela foi feita mais ou menos 1 mês e meio antes dos ordinals explodirem, né? Principalmente antes desses BRC20 chegarem. Sim. Mas aí a gente consegue aprofundar um pouco mais nisso aqui. Mas, bom, o quanto que cada um desses dois tipos de receita é relevante? Historicamente, as taxas de transação,
elas são uma parte muito menor da receita do que o subsídio, né? Que é essa impressão de novos bitcoins, né? A gente viu até o começo do ano, se a gente for eliminar o mês passado, né, que teve aquela questão dos BRC20, a gente tinha as taxas de transação sendo responsáveis por coisa de 3% da receita da rede, né? Então, cara, é muito pouco. A gente teve momentos de pico, né? Vocês estão vendo ali, essa é a parte azulzinha ali do gráfico. Então, historicamente, tem momentos de bull market em que essas taxas crescem, né, porque os blocos ficam congestionados, é muita gente querendo fazer transação, porém, de maneira geral, o subsídio é responsável por 97% das taxas da recompensa dos mineradores na maior parte do tempo, né?